História e Geografia, as atividades da zona rural. Vamos começar esta aula fazendo a seguinte pergunta: de onde vêm os alimentos? Não é? Todos nós temos alimentos em nossas casas. Mas de onde vêm esses alimentos? Nós sabemos que quando precisamos comprar alimento, nós vamos ao supermercado, podemos ir ao sacolão, podemos ir à feira, não é? Mas como que esses alimentos chegam até um supermercado, ou até a feira, ou até um sacolão, não é? Aqui nós temos vários tipos de alimentos. Então, nós temos carne, pães, ovos, óleo, frutas, legumes, batata, olha, que faz parte das leguminosas. Temos o leite, o peixe. Então, da onde vêm todos esses alimentos? Não é? Eles não nascem, eles não brotam lá no supermercado, eles vêm de algum lugar, certo? Então, vejam, os alimentos, eles estão diretamente relacionados à zona rural. Nós já falamos nas aulas passadas sobre a zona urbana. Quando nós falamos em zona urbana, nós estamos falando da cidade, não é? Por exemplo, onde nós moramos, onde a nossa escola está, ela faz parte da zona urbana, tá bom? Porque ela está numa cidade. Os alimentos, normalmente vêm da zona rural. A zona rural é um local onde as pessoas fazem plantações, criam animais, tá? Então, vamos ver aqui o significado da zona rural. Vejam, a zona rural é de fundamental importância para as nossas vidas, pois nela são desenvolvidas as atividades agropecuárias, como o cultivo de vários alimentos, arroz, feijão, frutas, legumes, etc., e a criação de animais como bois, vacas, porcos, entre outros. E tudo o que é produzido lá na zona rural é para nosso bem-estar, é importante para a nossa vida, tá bom? Então, vamos ver algumas imagens da zona rural agora. Por exemplo, aqui nós temos uma mulher que mora na zona rural e ela está cuidando da plantação, não é? Plantação aqui aqui eu acho que é alface, aqui em cima é couve ou algum outro tipo de verdura. Então, é muito importante a zona rural, onde essas pessoas estão inseridas, porque o alimento que nós compramos no mercado, numa feira, eles vêm da zona rural, tá bom? Vejam a próxima imagem. Aqui, ó, nós temos a criação de animais. As criações de animais acontecem normalmente na zona rural. A zona rural, gente, é essa área onde não tem prédios, muitas casas, né? Tem muita área verde, que são os melhores lugares para a criação dos animais, os quais servem como alimentos para nós, tá? Por exemplo, a vaca, nós comemos a carne, nós usamos o leite, o couro dela também é utilizado para fazer várias outras objetos, roupas e tudo mais, tá bom? Então, para a criação de animais, precisa ser nesses espaços da zona rural, ok? Aqui nós temos a colheita, né, acho que aqui é um milharal, uma plantação de milho, e tem uma máquina que está coletando, tá vendo? Ela está jogando para dentro do caminhão. Algumas plantações, as pessoas têm que ir lá e colher com as próprias mãos, mas a tecnologia ajudou muito nesse processo de colher alimentos. Então, existem máquinas que substituem o trabalho manual do homem, e aí elas fazem essas colheitas muito mais rápidas e muito mais eficazes também, tá bom? Porque elas já vão colhendo, já vão limpando, tá vendo? Bem organizado. Então, isso aqui, ó, é zona rural. Vamos ver a próxima imagem. Então, vamos entender. Nós falamos da zona rural, falamos da onde vêm os alimentos, já sabemos que eles vêm da zona rural. Lá na zona rural acontece uma atividade chamada agricultura. Então, o que essa mulher aqui, ó, por exemplo, ela está fazendo? Ela é uma agricultora.
ela está fazendo essa atividade chamada agricultura. Vamos entender o que significa agricultura aqui, ó. Atividade responsável pela produção de alimentos. Olha só, ela não está produzindo aqui um tipo de alimento? Então, a atividade que ela está fazendo é responsável para a produção deste alimento ou de qualquer outro alimento. Esta atividade se chama agricultura, ok? Vamos voltar lá. Continuando, ó. Agricultura, termo de origem latina, que significa arte de cultivar os campos. Então, campo, toda essa área verde que nós estamos vendo aqui, ó, atrás desses animais, nós chamamos de campo. A zona rural, ela é conhecida como campo. Então, vou fazer uma viagem para o campo. O que quer dizer isso? Que eu vou viajar para a zona rural, tá bom? Vou viajar... a minha avó, por exemplo, mora no campo. Não é que minha avó mora num campo. Ela mora numa região que é zona rural, tá bom? É um exemplo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Então, é a arte de cultivar os campos, a arte de plantar, de colher, né? Lá nos campos, tá? Nas áreas verdes. É uma atividade desenvolvida há milhares de anos. Então, se nós formos pensar naquelas pessoas que viviam lá na Mesopotâmia, que elas plantavam, elas cultivavam seu próprio alimento, elas já exerciam essa atividade chamada agricultura. Eles já eram agricultores. Porque para eles poderem se alimentar, eles tinham que plantar o próprio alimento. Então, quem planta e colhe esses alimentos, ele é conhecido como um agricultor. Tá bom? O agricultor, ele faz a arte de cultivar os alimentos. Ele vai lá, ele prepara a terra, ele planta a semente, depois ele vai cuidar daquela semente para que aquela planta se desenvolva e dê os frutos que ele espera, que ele precisa como alimento, tá bom? Alimento ou para ou qualquer outra coisa. Nós vamos falar disso já já. Então, olha, seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como verduras, legumes, frutas, cereais, tá? Então, na agricultura, que fica lá no campo, na zona rural, normalmente o que as pessoas plantam é para a nossa alimentação, tá? E aqui tem uns exemplos, verduras, legumes, frutas, tá vendo? Todos esses alimentos que tem aqui embaixo, ó, vêm da zona rural, foram plantados por agricultores, ok? E os alimentos, gente, aqui nós falamos da agricultura lá da zona rural, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre os alimentos. Vejam, nossos alimentos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Até aqui, quando nós falamos de agricultura, nós estamos falando de origem vegetal, tá bom? Que é o que nasce da terra. Então veja, aqui nós temos alguns exemplos, olha. Origem vegetal, frutas, verduras, raízes, sementes, caule. Nossa, professor, mas eu como raiz? Se você come mandioca, você come uma raiz. Se você come cenoura, você come uma raiz. Tá bom? Caule, professora, como que eu como caule? Por exemplo, deixa eu ver aqui se tem algum alimento que é um caule. Se você come couve-flor, ele tem o caule, você come também. Tá bom? Sementes pode ser feijão, amendoim, tudo que vem da terra, tudo que nasce da terra, gente, é de origem vegetal, tá bom? E de origem animal? De origem animal é o que nós aproveitamos dos animais, não nasce da terra, vem dos animais. Então, por exemplo, vem o peixe. Nós temos o leite é de origem animal, não é? O leite não vem da vaca? Nós normalmente tomamos leite da vaca, então é origem animal. Tem o leite de cabra também, que é origem animal. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos falar, por exemplo, de leite de coco, leite de amêndoa, né? Esses leites, leite de soja, esses leites é de origem vegetal, porque tanto a soja como a amêndoa, como... o que eu falei? Soja, amêndoa, eles são vegetais, tá bom? Nascem da terra. E aí eles passam por um processo e se transformam no leite. Diferente, por exemplo, do leite da vaca e da cabra, que é só ir lá e tirar o animal, ele já fornece esse leite
para nós, tá bom? O que mais nós temos aqui? Então, com leite, né, de origem animal, dá para fazer os queijos. Temos as carnes, que é de origem animal também. Os ovos, né, que vem de galinha, de codorna, tá bom? Então, ó, origem animal, carne, leite e ovos. Então, gente, carne, leite, ovos não nasce da terra, ok? São alimentos que têm a sua origem animal, vem do animal, ok? E nós também temos, gente, a origem mineral, certo? Mineral é aquela origem que não nasce na terra e nem nasce do animal. É algo que nós tiramos, por exemplo, o sal. O sal é algo que nós tiramos da água salgada, por exemplo, da água do mar, tá bom? A água também é um mineral, porque ela nasce lá na natureza, lá nas grutas, nas pedras, e essa água ela é mineral, tá bom? Temos óleo mineral também. Óleo mineral, ele é proveniente, nós vamos já falar sobre isso, do petróleo, por exemplo, tá bom? Mas existem vegetais que nós também podemos ter o óleo, por exemplo, óleo de soja, óleo de azeite. Azeite é o óleo da azeitona. E a azeitona, ela é um vegetal, nasce da terra, tá bom? Então, pensem nisso. Os alimentos, eles são divididos em animal, vegetal ou mineral. É assim que nós obtemos os nossos alimentos, tá bom? O que vem lá da agricultura é de origem vegetal, ok? O que vem dos animais é de origem animal, e aquele que nós tiramos ou da pedra ou da rocha é de origem mineral, tá bom? Vamos continuar. Então, falando um pouquinho mais sobre os alimentos, vamos falar dos alimentos in natura. Então, vamos só revisar o que nós já vimos. Nós já falamos aqui, ó. Nós falamos de onde vêm os alimentos e nós já sabemos que a maior parte dos alimentos vem da zona rural. Porque lá na zona rural, eles desenvolvem atividades, né, de cultivo de vários alimentos, tanto da parte vegetal quanto da animal. Então, lá eles plantam, por exemplo, arroz, feijão, frutas, legumes e criam animais, ok? Então, a grande parte da nossa alimentação, a maioria vem da zona rural, ok? Nós falamos aqui sobre a pessoa que exerce o trabalho de plantar, de colher, é o agricultor, ok? Que nós falamos que a zona rural é essa região aqui, onde é o campo, né? Esse campo verde, onde é possível criar animais, onde é possível plantar, tá bom? Então, quando nós falamos assim, eu moro no campo, isso quer dizer o quê? Que eu moro na zona rural, certo? Aqui nós temos exemplos de colheita, né? Da tecnologia que ajuda na colheita, no melhor aproveitamento dos alimentos, na hora de plantar, de colher, tá? Aqui nós falamos um pouco mais sobre a agricultura, né? Que ela é uma atividade de produção de alimentos que existe há milhares de anos. Lá nas primeiras cidades que existiram no passado, elas já desenvolviam essa atividade de agricultura, tá? E o principal objetivo é a produção de alimentos para nós. E aqui nós chegamos... os alimentos, eles são divididos. Então, nós podemos ter alimentos de origem vegetal, origem animal, origem mineral, ok? Agora, nós vamos falar dos alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos ou ovos e leite, e adquiridos para o consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, por exemplo, eu vou na feira e compro uma maçã. E eu como essa maçã. Essa maçã, ela é um alimento in natura, porque ela saiu da natureza, não passou por nenhum processo, nenhuma alteração até chegar na minha casa. Ela saiu lá da agricultura, foi lavada, limpa, selecionada, foi mandado para um mercado, ou para a feira, ou para um sacolão. Eu fui lá, comprei, cheguei na minha casa, a lavei de novo, higienizei e comi. Isso eu estou comendo um alimento in natura, tá bom? Então, podemos ter o ovo. O ovo, eu vou lá, a galinha bota o ovo,
E eu posso, esse ovo, mesmo que eu faça algum processo com ele na minha casa, por exemplo, posso cozinhar, posso fritar, ele é um alimento in natura. Ele não passou por nenhum processo até chegar na minha casa. Assim acontece com as carnes, com as frutas, os legumes, certo? Do jeito que eles saem da natureza, eles vêm para minha casa. Não passam por nenhum tipo de alteração após deixarem a natureza. Então, esse é o alimento in natura. Então, vejam aqui, ó, a classificação dos alimentos. Então, existem os alimentos in natura, ó, retirados diretamente de plantas e animais sem alteração. Então, eu tiro o leite, eu posso tomar o leite ali na hora tirado da vaca, eu posso já pegar o ovo da galinha e utilizar, eu posso escolher uma fruta, eu posso escolher legumes e já utilizar na minha casa. Isso é o alimento in natura. Além do alimento in natura, nós temos o alimento minimamente processado. O que quer dizer? Ele passa por um processo, ó o processo que ele passa, de limpeza, moagem, congelamento, que não envolve a adição de sal, açúcar, óleo ou outras substâncias ao alimento natural. Por exemplo, o leite. Quando o leite é retirado da vaca, ele não é retirado da vaca e já colocado dentro da caixinha. Porque se for colocado assim, gente, até chegar na nossa casa ele vai estragar. Então ele tem que passar por um processo muito pequeno. Quando a gente lê aqui, ó, minimamente, nós estamos falando de um processo pequeno que acontece para conservação deste leite até que ele possa chegar na minha casa e ainda possa ficar uns dias para que eu possa consumi-lo. Então ele já não é mais in natura. Ele passou por um processo, tá bom? Vamos ver aqui. Depois dos minimamente processados, nós temos os alimentos processados. Olha, fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar para aumentar a durabilidade. O que aconteceu aqui? Pegou o alimento in natura, que é o abacaxi, descascou ele, picou ele, colocou ele dentro de um pote, adicionou água, adicionou açúcar e outras substâncias para conservar esse alimento e para que ele dure mais tempo do que um alimento in natura. Então, se você compra um abacaxi in natura e você compra um vidro de abacaxi em calda, que vende no mercado, esse abacaxi aqui in natura ele vai estragar mais rápido do que esse, porque esse ele passou por um processo para aumentar a durabilidade dele, para que ele dure mais tempo. Ele já não é mais um alimento in natura. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o queijo. Imagine que o leite, ele sai da vaca in natura, vai para uma fábrica onde ele passa por um pequeno processo para a conservação do leite. Esse leite que passou por esse pequeno processo, aí ele passa por um processo maior do que esse de limpeza do leite, para se transformar em queijo. Então, aquilo que era líquido, olha como ele fica mais sólido, ele fica com uma textura, um sabor diferente, porque ele se transformou em um queijo, tá bom? Além dos processados, nós temos os ultraprocessados. Vejam que formulações industriais que, além de açúcar, sal e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amidos, proteína de soja e aditivos. Aqui, gente, é aquele alimento super hiper processado. Por exemplo, o abacaxi. Aqui é o abacaxi in natura. Aqui ele foi processado. Aqui ele foi ultraprocessado para virar o suco de pó. Imaginem um abacaxi se transformando em pó, para a gente poder fazer o suco de saquinho na nossa casa, por exemplo, o Tang. Para chegar naquele processo de virar um pozinho, que a gente joga na água e fica com o sabor do abacaxi, o abacaxi lá in natura, ele passou por muitos processos, por isso que chama ultraprocessado, porque além de colocar açúcar, sal e outras substâncias, isso não quer dizer que lá no suco tem tudo isso, tá, gente? Mas na embalagem tá escrito lá o que tem, os ingredientes. Para ele chegar nesse processo de virar um pozinho, ele passa por muitos processos. Por isso que chama assim ultraprocessados, tá? A mesma coisa são os iogurtes. Olha aqui, ó, que tem o iogurte, tem danoninho, né, aquele potinho pequenininho. Então, olha só, o leite que era líquido,
ele é minimamente processado, passa por um processo muito pequeno. Para ele se tornar em queijo, ele já passa por um outro processo um pouco mais intenso para se transformar em queijo. Agora, para se transformar em um iogurte, que aí mistura o sabor da fruta, açúcar, gordura, aditivos, proteínas, é um ultra processo. Tá bom? O leite sai ali da vaca branquinho, bonitinho. Você vai tomar um iogurte que é um derivado do leite, ele é rosa, ele é amarelo, não é? Porque ele foi ultra processado, tá? Ele foi misturado com sabores, para ele ficar aquele cremosinho, né? Ele também o leite foi misturado, modificado com alguns tipos de gorduras, com tipos de amidos, para que ele fique mais grossinho. Tá? Então, ó, aqui nós falamos que os animais são divididos. Nós temos os alimentos in natura, é aquele que a gente tira direto da natureza e utiliza. Aqui nós dividimos, né, em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, tá? Um exemplo de ultraprocessados. Imagine um pirulito de morango. Imagine o morango, para ele virar aquela bolinha dura, o que passa para acontecer tudo aquilo, né? Para chegar naquele formato do pirulito. Então, é um alimento ultraprocessado. E, normalmente, os médicos, os cientistas, eles indicam para que a gente possa consumir alimentos in natura, de preferência. Porque a partir do momento que ele não é mais natural, da maneira como nós tiramos a natureza e já usamos, ele passa por alguns processos que não são tão bons para a nossa saúde. E um alimento ultraprocessado, ele é muito prejudicial para a nossa saúde. Utilizar esse tipo de alimento por muito tempo não faz bem para nós, tá bom? Então, a gente pode substituir o suco de saquinho por um suco direto da fruta. Ele vai passar por um processo, mas é mínimo. Você vai pegar a fruta, vai descascar, vai bater no liquidificador, vai adicionar um pouquinho de açúcar, água ou leite, né? O jeito que você gosta de fazer. Mas o processo que ele vai passar é mínimo perto de se transformar em pó, tá bom? Vejam aqui um exemplo. Por exemplo, nós temos o morango. Vejam, o alimento in natura. São aqueles que foram obtidos diretamente da matéria-prima, seja de plantas ou animais, ou que foram submetidos a alterações mínimas, como limpeza. Então, o morango ele é um alimento in natura, foi retirado lá da natureza e foi colocado para vender. Aí nós normalmente costumamos ver no mercado aquelas bandejinhas com morangos, né? Então, aquele morango, a única alteração que ele sofreu foi o da limpeza. Tá? Ali é um alimento in natura, natural, tá? Aqui nós já temos um alimento, o morango processado. Vejam, considerados aqueles alimentos que além da matéria-prima possuem adição de outros ingredientes, além de processos de refinamento e conserva. Então, o morango aqui, que é a matéria-prima, o morango é a matéria-prima desse pote aqui, tá bom, gente? Para ele poder se tornar aqui um doce, um morango em caldas, ele passou por um processo além da limpeza. Então, ele deve ter sido cozido, foi adicionado mais água, açúcar e outros ingredientes para que ele fique saboroso na hora que a gente vai comer, tá bom? Para que ele dure mais na nossa casa. É a mesma coisa, o morango aqui in natura e o morango aqui dentro do pote, qual que vai durar mais? O morango dentro do pote, tá? Agora, vamos ver o morango ultraprocessado. Ó, esse grupo é o mais problemático, pois envolve diversas etapas de fabricação e muitos ingredientes de uso exclusivamente industrial. Então, nós aqui temos uma bolacha, wafer, né? É a wafer. Em inglês, acho que é wafer. Imagine o morango, para chegar nesse processo aqui, o que ele não passou, não é? Ele passou por muitas etapas de fabricação até que se transformasse nessa bolacha. Então, é um alimento ultraprocessado e não é um alimento saudável, ok? Pode comer um ou outro, mas não pode ser a base da sua alimentação, tá bom? Vamos continuar. Então, vejam, plantas, além de servirem como alimentos, elas também podem servir como matéria-prima.
Mas o que é matéria-prima? Aqui no slide anterior, nós falamos do morango como matéria-prima deste doce e desta bolacha. Quer dizer, se não tivesse morango, não dava para fazer esse doce nem essa bolacha. Então, precisa da matéria-prima, que é o morango, para poder fazer esses dois tipos de alimentos, seja processado ou ultraprocessado, tá? Então, o que é matéria-prima? Vamos entender um pouquinho o que é a matéria-prima. Veja, matéria-prima é a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa. É aquilo que é essencial para o desenvolvimento ou produção de algo. Como eu falei aqui do morango, é essencial o morango para produzir uma bolacha de morango. Não dá para eu... Como que eu quero produzir uma bolacha de morango se eu não tenho morango? Entenderam a importância de uma matéria-prima? Não dá para eu querer fazer algo com um tipo de matéria-prima se eu não tenho ela, tá? Aqui eu tenho um exemplo do cacau. Essa fruta aqui, gente, chama-se cacau. Eu acredito que vocês saibam que o cacau, ele é a principal matéria-prima do chocolate, tá? Ele é assim, gente, ó, essa sementinha branca. Aí depois dessa semente branca, ela é tostada. Tá vendo aqui, ó? Ela foi tostada. Aí ela vira tipo essa manteiga aqui, ó. Essas barrinhas de manteiga. E daqui ela vira esse pozinho. Para aspirar o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, o chocolate amargo, ela vai passar por outros processos. Então, vai adicionar açúcar, vai adicionar o leite em pó, tá bom? Vai depender do tipo de chocolate que vai ser feito. Então, a matéria-prima in natura, que é a fruta natural aqui, o cacau, ele é a base, ele é a principal substância que é utilizada para a produção de chocolate, tá bom? Sem o cacau, não dá para dizer que você tá comendo, que você vai ter o sabor do chocolate. Existe chocolates por aí que não tem como base o cacau. E eles nem são tão bons. Derivam de gordura, não é muito bom não. Mas o chocolate em si, para chegar naquela barrinha que nós compramos, né, numa doceria, ele é um alimento ultraprocessado. Porque imagina essa fruta aqui para virar essa barra aqui, gente. Ele passa por muitos processos e são adicionados vários outros ingredientes para que ele se torne a barra de chocolate, tá bom? Vamos ver mais algumas matérias-primas. Aqui nós temos a matéria-prima algodão. Olha aqui a plantação de algodão. É tão bonita, né? Olha, algodão branquinho, ele parece uma florzinha, né? Com esse algodão, gente, é possível produzir roupas, vários tipos de tecidos que são utilizados em nossas casas, tá bom? Então, a matéria-prima algodão é a matéria-prima de origem vegetal, porque o algodão ele nasce da terra, ele foi plantado e ele nasce. Então, é uma matéria-prima de origem vegetal, tá bom? Então, se eu quero fazer uma roupa 100% algodão, eu preciso da matéria-prima algodão. Eu não posso fazer, eu vou fazer um vestido com tecido de algodão. Então, o tecido que eu vou comprar tem que ser de algodão, para eu falar que a matéria-prima do meu vestido foi o algodão, tá? Aqui nós temos a matéria-prima madeira. Então, nós temos as árvores, né? Elas são cortadas, vendidas para as fábricas, para as madeireiras. E essas madeireiras, elas constroem diversas coisas com madeiras. Pode ser construído casas, móveis, objetos de várias coisas, brinquedos, utensílios domésticos, objetos, várias coisas dá para ser feita com a madeira, tá? A madeira, assim como o algodão, é de origem vegetal, ok? Vamos aqui. Aqui nós temos a matéria-prima leite. Então, a matéria-prima leite é de origem animal. Neste caso, é animal, tá bom? Porque nós estamos falando do leite que vem lá da vaca. Então, com esse leite dá pra gente fazer iogurte, ricota, manteiga, vários tipos de queijos, tá bom? Dá para fazer requeijão, queijo ralado, tá bom? Só que assim, eu quero fazer um queijo.
Então tá, qual é a matéria-prima principal que você precisa fazer o queijo? O leite. Não dá para fazer com queijo sem leite. É claro que nos dias de hoje, algumas pessoas, elas produzem, por exemplo, existe um queijo que é chamado tofu, é um queijo japonês. O tofu, a matéria-prima principal dele é a soja. Ele é de origem vegetal, mas ele não é muito gostoso. Não é tão bom quanto o de origem de leite, tá bom? Mas já existem queijos que têm outros tipos de origem sem que seja animal, tá? Mas normalmente no que nós vamos encontrar aí no supermercado, no nosso dia a dia, é de origem animal, que é do leite. Porque é animal, porque vem da vaca, ou pode ser também de cabra. Só que o leite da cabra, os derivados do leite de cabra é um pouco mais caro. Por quê? A gente não tem tantas cabras que fornecem leite, tá bom? Geralmente quem come queijo de cabra, toma leite de cabra, é quem tem alergia ao leite de vaca. Uma alergia muito séria, tá? Vamos ver. Nós temos aqui a matéria-prima ovo. O ovo, ele é de origem animal também, não é, gente? Porque quem bota ovo? A galinha, né? E o ovo, ele serve como matéria-prima para várias coisas. Eu coloquei só 2 exemplos aqui, ó. Nós temos o exemplo de bolo. Alguns bolos é essencial que tenha o ovo, porque senão não dá certo. É claro também que já existem várias receitas sem ovo, tá bom? Mas a maioria das receitas de bolo vão ovo. E aqui nós temos um belo de um omelete, né, que a base, a substância principal, a matéria-prima principal da omelete é o ovo, o ovo é de origem animal. Aqui nós temos uma matéria-prima de origem mineral, que é o petróleo. Com o petróleo, depois que descobriram o petróleo na vida da humanidade, quase tudo que nós vemos é feito do petróleo. Ele tem o petróleo como base, matéria-prima principal para a produção, por exemplo, de combustível, da gasolina, do óleo diesel, que os caminhões usam, vários produtos de limpeza, as embalagens de plástico, tudo que vocês verem de plástico, gente, a principal matéria-prima é o petróleo. A parafina, que é a principal matéria-prima para fazer velas. A parafina, ela vem do petróleo, tá? Pneu, o pneu, a borracha, que é a matéria-prima para produzir pneu, para fazer a borracha, ela pode ser feita com petróleo, mas também tem a borracha de origem vegetal, que vem das seringueiras, tá bom? Que é uma cola, um látex, chama látex. Ele é retirado da árvore e com esse látex eles fazem borracha, tá? Mas a maioria dos pneus que nós vemos por aí, eles são produzidos com petróleo, tá? Então, plástico, olha aqui, ó, essas botas, essas galochas aqui, ó. Plástico, roupas, tem roupas que são produzidas com petróleo. Tem alimentos que nós comemos que a matéria-prima é o petróleo. O petróleo, quando ele é retirado da natureza, ele é uma matéria-prima mineral retirado da natureza. Ele é escuro assim, ó. Mas ele passa por vários processos para poder se transformar, por exemplo, na gasolina, numa roupa, numa borracha, numa parafina, num plástico, tá bom? Vamos entender um pouquinho como que o petróleo ele é extraído. Então, aqui nós temos uma plataforma de extração de petróleo. Aqui no Brasil, nós temos essas plataformas no Rio de Janeiro, vários lugares onde tem o mar, tá bom? Porque o petróleo ele é retirado no Brasil do mar, tá bom? Vamos entender como que acontece isso por essas plataformas. Então, olha, imagine aqui nesse desenho que esse pequenininho aqui, ó, é essa plataforma grandona aqui, tá bom? Ela minúscula aqui, ó. Ela vai se fixar aqui, tá bom? E ela vai abrir um buraco. Olha aqui, gente, aqui é o mar.
Vejam que esse limite aqui, ó, é o fundo do mar. E olha que o nosso mar é bem fundo, né? Então, ela está aqui no fundo do mar. Quando acaba o mar, começa uma camada de terra, tá? De rochas. Então, aqui tem uma camada e vai furando. Passa por essa camada. Vai passar por uma camada de sal, né? Eles chamam de sal. Quando chega nessa camada de sal, aí tem uma outra camada de rochas, de terra, chamada camada de pré-sal, que é depois do sal. Aliás, antes do sal, tá? Porque aqui camada pós-sal, camada pré-sal. Aqui tá vindo antes do sal, aqui é o sal. Vai furar esse sal, vai passar por essa camada pré-sal e olha aqui onde tá o petróleo, essa parte escura aqui, ó. Daqui de cima, onde tá a plataforma, até o fundo do mar, dá 2.000 metros. Do fundo do mar até chegar no fundo da camada pós-sal, são 3.000 metros. A camada de sal dá 5.000 metros. A camada de pré-sal dá 7.000, não, dá antes dos 7.000 metros, né? Deve dar por volta de 1.000 metros, mais ou menos, até chegar no petróleo. 1.000, mais ou menos. E aí, aqui 1.000 mais 1.000, no total, da onde está a plataforma aqui em cima, até chegar aqui embaixo, onde ela acha o petróleo, dão 7.000 metros. É muito fundo, né? E aqui o que eles fazem? Eles extraem, eles puxam esse petróleo aqui para cima, né? E aqui em cima ele vai processar todo esse petróleo, vai refinar o petróleo e vai vender para as indústrias, para a indústria do combustível, para a indústria do plástico, para algumas indústrias do alimento, para algumas indústrias de cosméticos, que é o que? Batom, sombra, blush, tá bom? E aí vai ser distribuído pelas indústrias, ok? Então, o petróleo, gente, ele é uma matéria-prima de origem mineral, porque é tirado da terra, da rocha, assim como o sal, como a água potável, a água que nós podemos beber, tá bom? Vamos ver. Então, olha só, atividade 1, lá na página 108 fala assim: agora você vai completar o texto do tópico agricultura, página 106 a 108. Então, lá na página 106, eu já vou mostrar para vocês a página 108, tem uma atividade para ser feita. O que vocês vão fazer primeiro? Recorte as imagens dos anexos 1 e 2 e encaixe-as nos espaços em branco ao longo do texto. Encontre o lugar de cada imagem e chame o professor para ajudá-lo a verificar se tudo está correto. Corrija o que for necessário e então cole as imagens. Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vão recortar estas imagens no anexo 1 e 2. Recortou? Lá na página 106, vocês vão ler aqui, ó, essas partes aqui, e vocês não vão colar ainda, vão colocar em cima, tira uma foto e me mostra. Na página 107, mesma coisa, e da página 108, alguma coisa. Quando eu falar assim, ó, tá ok, pode colar, aí você cola. Tá? Então, por exemplo, vamos ler o que fala aqui na página 106. Você já parou para pensar de onde vêm os alimentos que nós consumimos? Então, nós já sabemos que os alimentos que nós consumimos vêm da onde? Da agricultura, não é? Vem lá da zona rural, onde são exercidas as atividades de plantação de alimentos e da criação de animais. Nós já sabemos que a plantação de alimentos, ela se chama agricultura. Tá bom? Que é a arte de cultivar, a arte de plantar, de colher, tá bom? Então, ó, eles provavelmente foram comprados na cidade, em supermercado, em um varejão é sacolão, tá, gente? Em uma padaria ou uma feira livre. A maçã de Teresa, as bananas de Edgar e a pera de Vitória vieram de uma fazenda ou de um sítio. Foram plantadas e colhidas na zona rural, ou seja, no campo, e depois transportadas para a cidade. Você se lembra do segundo ano, quando a turma do ano visitou um sítio? Pois é, desse tipo de espaço que trataremos nestas aulas. Então veja, olha o que fala aqui. Produtos como frutas, verduras e legumes são produzidos em sítios ou fazendas que ficam geralmente fora da zona urbana. A zona urbana é o que? A cidade, tá bom? Pomar de maçã em Fraimburgo, Santa Catarina. Aí tem que olhar aqui no anexo 1 e anexo 2 e ver qual que é o anexo aqui, que é um pomar de maçã.
Pomar é o quê, gente? Pomar é uma plantação de frutas. Então, vocês vão ver qual que é a plantação de frutas aqui e vai colocar aqui, tá? Ó, os mercados são locais importantes para a comercialização de alimentos. Mercado em Manaus, Amazonas 2009. Vai olhar aqui qual que é o mercado que é para comercialização de alimentos. Então, vai procurar nessas imagens e vai colar aqui. Mercado Municipal da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, em 2011, onde a população compra os alimentos produzidos na zona rural. Então, desses aqui, ó, qual será que é o mercado que as pessoas compram alimentos da zona rural? Tá bom? Vão colocar aqui. Vocês vão recortar, coloca em cima, tira uma foto e me mostra. Se tiver ok, aí você cola, tá? Vamos continuar lendo, ó. A produção de alimentos por meio do plantio é chamada de agricultura. Nós já sabemos, então, que a agricultura é a produção de alimentos, né? Que as pessoas plantam, colhem, então é a atividade chamada agricultura. Quando você estudou o surgimento das primeiras cidades, viu que esta é uma das atividades mais antigas da humanidade, lembram? Lembra lá do pessoal lá da Mesopotâmia, as primeiras cidades? Então, essa atividade é uma das mais antigas que eles começaram a fazer para poder produzir seus próprios alimentos. Então, nós aprendemos que os alimentos produzidos no campo podem ser consumidos in natura, como as frutas e as hortaliças, ou processados, como o arroz e o suco em caixinha, tá? Mas não é só para produzir alimentos que se faz o cultivo de plantas. Elas podem também ser utilizadas como matéria-prima, certo? Então, na produção de combustível, a cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol, utilizado como combustível em veículos. Plantação de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, qual que é a plantação de açúcar aqui, ó? Vocês têm que ver aqui qual que é. O etanol, gente, é quando o papai vai no posto de gasolina ou a mamãe e fala, coloca álcool no meu carro. É o etanol. O etanol ele é um combustível de origem vegetal, porque ele vem da cana-de-açúcar, tá? Vamos ver esse. Na fabricação de roupas, papel, remédios, produtos de limpeza e ferramentas. Plantação de algodão usado como matéria-prima na confecção de roupas. Aí vocês vão olhar aqui qual que é a plantação de algodão, ok? E vai colar aqui. Aí, para terminar, nós temos aqui a página 108. Na construção de casas. Plantação de mogno no município de Jales, São Paulo, em 2008. Tipo de madeira utilizado na fabricação de portas e janelas. Então, vai ver aqui qual que é o mogno, qual que é a madeira, né, dessas fotos aqui. E na decoração de casas, lojas e empresas. Cultivo de flores no município de Olambra, São Paulo. Então, olha só, até as flores, elas também são matérias-primas para decoração, tá? Muito bem, então vamos lá. Para encerrar, vocês vão fazer uma atividade no caderno de geografia. O que vocês vão fazer? Copie a tabela abaixo no caderno e escreva quais produtos podem ser feitos a partir das matérias-primas a seguir. Então, vocês vão pegar a régua e vão fazer uma tabelinha igual essa daqui. Aí vai fazer com duas colunas, uma vai chamar matéria-prima, outro produto. Pode fazer colorido, pode pintar bem bonitinho, hein? Não é para fazer de qualquer jeito, não é para deixar o caderno bonito. Então, tem um exemplo, por exemplo, matéria-prima madeira. O que a gente pode fazer com a madeira? Pode fazer móveis, lápis, régua de madeira. E com látex? Fala, professora, você não falou do látex. Entra na internet, pesquisa, tem que aprender a pesquisar. O que pode ser produzido com látex? E aí vai escrever aqui. O que pode ser produzido com a celulose? O que pode ser produzido com metal? O que pode ser produzido com petróleo, tá bom? E aí vão fazendo o caderno bem bonitinho, ok? Então, gente, ó, hoje a aula foi um pouquinho extensa, né? Porque a Pro juntou geografia e história. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar a qualquer momento, ok? Tchau e se cuida e até a próxima.